Então, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Eu sou Felipe Moretti, sou aluno do segundo ano de Relações Internacionais da Facamp e também sou estagiário do Centro de Estudos e Pesquisas em Relações Internacionais da Facamp, o CERE. Eu gostaria de lembrar a todos que esse evento está sendo gravado e posteriormente ele vai ser disponibilizado no nosso canal do YouTube, da série Facamp. Então não deixa de seguir lá o nosso canal, curtir, né? E deixar o seu comentário também sobre a live. Bom, como vocês sabem, mensalmente, o CERA organiza essa live para os alunos do curso de RI, com o objetivo de apresentar uma área de atuação, né, do profissional de relações internacionais, uma área que há uns anos atrás a gente tinha como, não tem um campo específico, né, mas a gente vê que hoje é justamente isso, a gente pode atuar em vários campos, então a gente está abordando hoje sobre oportunidades no setor público, com o Diego Faria, para os formandos de Relações Internacionais e um convidado muito especial. Então, dando boas-vindas também ao Diego Faria, ele é auditor fiscal da Receita Federal, ele é formado em Relações Internacionais pela Universidade Estácio de Sá, na turma de 2003, e tem mestrado em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas. Diego, nós agradecemos muito sua presença aqui, sua disponibilidade para essa conversa e para o evento de hoje. E, primeiramente, você pode contar, né, as suas oportunidades por internacionalista no setor público, o que você vivenciou, quais são as experiências e quais são os caminhos, né, que a gente pode trilhar também nessa área. Então, o espaço é todo seu, fica à vontade e obrigado novamente. Obrigado, Felipe. Primeiro, uma correção. Eu não sou mestre, tá? Eu sou especialista em direito tributário, mas porque é injusto com os mestres, coitados. Quando gente, eu tenho que pensar muito para falar a professora Patrícia, eu vou chamar ela de Paty, que eu falei, ela sofreu comigo já antes, e já vou começando com uma introduçãozinha sobre o serviço público, que é o quê? Ela falou sobre o mundo corporativo que vocês tanto amam, e é um tema que eu ia abordar. Por que eu entrei para o serviço público, o que me atraiu, tudo que envolveu essa escolha e essa carreira. E parte dela foi o fato exatamente de ter essa qualidade de vida, digamos assim, tá? Porque o serviço público lhe dá a possibilidade de você viver no horário comercial. Eu sei, já tive do lado de vocês, esse desespero realmente é muito grande. Desculpa, qual é o ano da turma? Só para eu ter uma ideia de que ponto vocês estão. A gente tem pessoal de todos os anos aqui, Diego, do primeiro até o quarto, acho que Tá. é Não, Rio tudo a bem. gente Só também para tem. também para saber mais ou menos o que cada um vai entender e qual é o grau de desespero de cada um dentro do processo. Eu vou inverter o raciocínio, tá? Porque a Paty, quando falou que o tema era oportunidades, né, dos internacionalistas no serviço público, eu vou mudar a pergunta um pouquinho. O que significa ser internacionalista? Tá? Eu falei, eu entrei na faculdade em 2000, me formei em 2003. Eu tive que me formar no tempo mínimo, então, ao invés de ter a tranquilidade de formar em 4, eu tive que me formar em 3,5 e tal, mas esse é outro assunto. O que significa isso para a gente? Significa que vocês não são especialistas em nada, a gente não é especialista em nada. Tá? Isso, pelo comentário rápido que vocês fizeram, eu já vi que é a realidade ainda. Quando eu entrei na faculdade, existiam 3 faculdades, 3 cursos de Relações Internacionais no país. A PUC de São Paulo, a Estácio de Sá no Rio e a UNB em Brasília. Por uma questão de viabilidade, eu escolhi a Estácio, ou ela me escolheu porque eles estavam oferecendo bolsas na época, e era o seguinte, você tinha 3 opções de carreira. Em Brasília, praticamente era um trampolim para a diplomacia. Se você fizesse São Paulo, a PUC São Paulo, você estava meio que encaminhado para trabalhar em ONGs ou órgãos internacionais e coisas afins. E se você fosse para o Rio, você ia trabalhar provavelmente com o comércio exterior.
Tá? Esse era o caminho que tinha na vida do internacionalista. Um dos professores que eu tive, que foi o criador do curso, um cara muito interessante, ele foi um idealizador, né? Ele que fez o currículo, ele que fez tudo. Logo que eu me formei, já estava aparecendo um monte de curso, estava pipocando vários cursos de relações internacionais, desculpa aqui. Mas quando eu fiz o vestibular, tinha essas 3 opções com esses 3 perfis diferentes. Então, ou seja, esse problema de que ninguém sabia o que é relações internacionais, que se faculdade de verdade, era um negócio... tem MEC nisso, você pode fazer, era um monte de dúvida muito estranha que aparecia para a gente, né, quando a gente queria tentar um estágio, um emprego, etc. E não mudou tanta coisa. Esse professor, ele falou 2 coisas que eu gravei comigo e levei sempre. Ele falou, primeiro, teu chefe, ele te contrata por 2 razões. Ou ele não sabe fazer o que você faz, ou ele não quer fazer o que você faz. Tá? Então, ou ele não sabe, ou ele não quer. Então, quando o cara não quer, a gente engole sapo, a gente vai fazer um monte de coisa. Isso é a vida profissional, isso não vai mudar. A outra coisa que ele ensinou é que provavelmente vocês não vão fazer o que vocês acham agora que vocês vão fazer. E tudo bem. Tá? E tudo bem. Parte da vida do internacionalista, principalmente, não sei se te contaram isso antes, vou contar em um momento, quem vai pular do barco no meio do caminho por causa disso, é você se adaptar. Porque vocês vão estar competindo, gente. Na área de finanças, você está competindo com economista, com engenheiro, vocês vão estar competindo com matemáticos, com físicos. Se vocês forem trabalhar com carreira administração, com carreira corporativa, vocês vão estar disputando com gente que fez administração, com gente que fez economia, com engenheiro de produção, vocês vão estar de vez em quando com advogado, e dentro da carreira de ONGs se vocês forem fazer um estágio na ONU e o que for, vocês vão estar com uma série de gente que é muito mais especializada que a gente em cada coisa. Então, gente, não tenta ganhar dessas pessoas, não tenta ser um especialista na coisa, porque, por exemplo, a matéria que eu mais gostava provavelmente era macro. Tá? Então, até hoje eu uso isso, amo macroeconomia, amo política. Até sempre que eu sigo a Paty, sempre porque é um refresco que eu tenho ver esse assunto, sabe? Levo comigo no coração relações internacionais. Então, tive essas oportunidades de ver. Eu não sei qual é a estrutura do curso de vocês, mas quando eu tive era basicamente minha estrutura quase igual, de política, história, economia, direito e administração. Tá? Então, eu fiz uma pós antes quando eu morava no Rio ainda, fiz uma pós em gestão, e eu lembro que até que eu estava bem preparado, tive bons professores. Eu tive um professor auditor fiscal em contabilidade, não sei se vocês têm contabilidade, e eu lembro que ele ria, ficava claro esse perfil generalista, do personalista, porque ele olhava para a gente e ele ria, do tipo assim, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, dando aula de contabilidade para essa galera, sabe? Ele ria para a gente assim, tipo... Claro que tem gente que tem perfil, mas tem muita gente que não tem. E eu tive colegas que foram para todo tipo de jeito. Então, vocês não devem pensar nessa vantagem técnica, tá? Fiquem bem tranquilos com relação a isso. Qual é a nossa vantagem? É a nossa cabeça, como a gente enxerga as coisas. Vocês vão ser capazes de enxergar o mundo de forma diferente, enxergar os problemas de forma diferente e a lidar com isso. Então, a atitude de vocês vai ser muito importante. Tá? Todos os processos seletivos, eu fiz vários processos seletivos de trainee, e o curso não me deixou nada para trás, tá? Muito pelo contrário, porque enquanto... Tem um ditado que fala o seguinte, quando você tem um martelo na mão, todo problema vira prego. Isso é a diferença de cada especialista. Quando o engenheiro, o cara vai tentar resolver matematicamente, o engenheiro de produção vai tentar resolver o gargalo de coisa, um administrador vai tentar pensar nas teses de administração, um cientista político ele vai tentar
envolver alguma tese nisso, e a gente tem essa vantagem de conseguir permear nisso. Isso tem duas vantagens. A primeira é que você consegue transitar pelas equipes. A segunda é que você consegue coordenar essas equipes, que você consegue enxergar um pouquinho do que cada um faz e tirar o proveito do que cada um está fazendo. Qual é o problema disso? É que não vão dar isso para vocês coordenarem essas equipes. Isso aí vocês vão ter que conquistar. Então depende muito de vocês. Tá? Essa é a boa e a má notícia. E é assustador, é. E eu vou explicar por que que eu fui para o serviço público. Eu entrei em relações internacionais para ser diplomata. Tava na minha mente, vou ser diplomata, simples. E aí Brasília não tinha condição de me manter em Brasília, fui para o Rio, que dava para fazer. E aí tinha aquele plano B, que eu sabia que tinha um curso de mestrado em relações internacionais na PUC Rio. Ele era associado talvez ao curso de ciências sociais, eu não lembro qual é a afiliação deles exata, e eles até tinham um pouco de raiva disso, que eles eram considerados um trampolim para o Itamaraty, porque o material deles, o conteúdo programático deles era uma luva para o Itamaraty, e eles odiavam isso, porque eles queriam, na verdade, gente para formar um corpo docente, para promover o debate, etc., e todo mundo queria usá-los de trampolim. Enfim, eu tinha o plano montado, tive o feliz acidente de começar a namorar logo antes da faculdade, e aí a coisa mudou um pouco. Por que mudou? Porque arrumei uma namorada, hoje minha esposa, estamos juntos há 22 anos, que não é material para esposas de diplomatas, se vocês entendem o que significa isso. Eu não entendi o que significava isso. Eu tive a sorte, como eu tinha poucos cursos, eu tive a sorte de conhecer muitos filhos de diplomatas, porque o pessoal não sabia o que fazer, sei lá, e a vida do filho de diplomata, assim como do filho de militar, é muito específica, é uma rotina muito familiar, muito peculiar. E eu tive alguns amigos na faculdade, filhos de diplomatas, eu tive professores diplomatas, e eu tive como olhar o outro lado, porque a gente escolhe uma profissão não é por aquele assim, você não escolhe ser cientista porque você vai curar o câncer, eventualmente vai ganhar um Nobel, não. Você escolhe porque você gosta de ficar cheirando vidro o dia inteiro, porque o que faz diferença na sua vida são os 252 dias úteis, o que você está fazendo nele. O que vier daí é resultado. Você tem que pensar no que você vai fazer todos os dias na sua vida. Se você não tolera a gente, você não vai ser professor, entendeu? Então, é por aí que você deve pensar. E aí, eu comecei a ver o que era a estrutura familiar dessas pessoas, desses colegas, como é que eles pensavam. E para mim a melhor de todas, era uma amiga que ficou bem próxima, a gente fez a primeira simulação da ONU juntos e tal, brilhante a menina, falava 6 idiomas com 17 anos. Então, quando você vê esse tipo de pessoa, você fala assim, caralho, eu tô meio atrasado, eu acho. E aí, mas ela teve essa vida, sabe? Ela vivia em Israel, ficou no internato na Suíça uma época, então por isso que ela falava esse monte de idiomas. E ela tinha um plano bem claro, ela ia ser diplomata, ia ter um filho produção independente, ia largar no internato na Suíça e ia continuar, ia focar na carreira. Arregalaram os olhos aí, eu vi. Mas é isso, gente. Quando você escolhe uma profissão, você tem que saber o que está envolvido nela, né? Para não pegar desprevenido na frente. E esse exemplo é ótimo. Ela, não sei o que aconteceu depois, perdi contato, mas até onde eu estava, ela estava trabalhando na Petrobras. Tá? Porque você vê, é o que eu te falei, você tem um plano, você vai rodando e até chegar no seu objetivo, talvez. Você tem que ganhar dinheiro de alguma forma, ganhar experiência e funciona assim. E aí ela estava trabalhando na Petrobras, numa área internacional qualquer de compras e tem muita oportunidade lá. Que, aliás, num setor público, porque é concursado, né, a Petrobras tem todo tipo de oportunidade para a gente. Tive muitos colegas que trabalharam ali. Agora, sobre essa questão, eu tive muitos colegas que trabalharam, tem colega que foi trabalhar em consulado, tive colegas que foram trabalhar, eu não sei de ninguém que tenha entrado, da minha turma, tá? Que tenha entrado para a carreira diplomática,
Mas eu vejo umas colegas minhas em reuniões na ONU e fazendo algumas coisas assim, então eu suponho que elas tenham entrado, conseguiu, feito o estágio e deu certo. Eu não perguntei, mas como a gente tem contato ainda por rede social, eu vejo que elas estão sempre lá em Nova York e de vez em quando em outras capitais importantes aí, fazendo coisas. Então, eu suponho que tenha dado certo o plano delas. Tem um colega que virou pediatra, eu acho. Sim, o cara formou, começou a trabalhar. Aliás, foi um cara crucial na minha carreira para eu escolher o serviço público. Ele, na época, trabalhava para a Sony Brasil. Depois que eu descobri o que era ser trader, eu achei super legal. Eu falei, vou ser trader. Trabalhei com importação uma época, trabalho super divertido. Trabalhei com importação, era muito legal, muito dinâmico. Trabalhava com importação de materiais escolares, de livros, e para mim era um sonho. Eu entrava no estoque, aquele monte de livro, para mim era fantástico. Quando chegava os catálogos novos, tinha uns publicações específicas de relações internacionais, era lindo. Assim. Eu importei livros para fazer minha monografia. Foi um negócio muito legal. E aí, quando ele me deu a oportunidade, ele falou com o gerente dele, que eu era um cara para o cargo, eles precisavam de um trader para poder fazer promoção comercial para uma carteira pronta. Falei, cara, e era comissionado, super interessante. Foi logo depois eu decidi que eu não ia mais ficar no mundo corporativo. Minha mão tremia no telefone, tá, gente? Assim, tipo, porque eu estava estudando para concurso e o gerente, ele falou comigo no telefone, ele, não, você já passou em tudo, tal, vamos conversar. Eu falei, não, mas não quero mais. Ele, oi? Você não queria ser trader? Eu, sim. Ele, eu tô te dando uma carteira de cliente pronta. Ele, eu sei. Você vai ser comissionado, você não tem limite para cima do quanto você vai ganhar. Eu falei, eu tô sabendo também. Ele, você vai escolher ficar desempregado? Eu falei, minha mão tremia no telefone falando isso. E ele, você tá, o gerente, assim, olha que entrevista de emprego, para você tá louco. E foi isso, gente, porque às vezes é isso, você tem que ter certeza do que você faz. E eu tinha saído de um processo, eu tinha sido demitido da empresa anterior, e eu passei por alguns processos seletivos de trainee, eu até fui bem em alguns. Fui bem em alguns, eu estava passando por um processo na IBM, estava passando... E teve um que foi, para mim, foi esclarecedor demais, o da Ambev. A Ambev tem uma cultura interna muito agressiva, tá? Ele fala que você não tem colega de trabalho, você tem competidores. E aí eu fiz você faz aquele monte de prova, é um negócio muito extenuante. Aí quando chega lá na frente, que sentou todo mundo na frente do gerente lá de área, ele falou, olha, aqui a nossa cultura empresarial é essa, 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 essa. Quem estiver desconfortável é o momento. Eu peguei minha pasta, levantei e saí. Tá, então, por causa disso, eu não vou dar minha alma e meu sangue para o acionista ficar feliz. E isso que é uma coisa que vocês têm que ter na mente se é o que vocês querem. Tem gente que sim. Tinha amigos meus que adoravam isso. O cara estava com gastrite com 23 anos de idade, trabalhava com logística, ele trabalhou naquela dinamarquesa. Aquela grande pra caramba dinamarquesa, esqueci agora o nome dela. O cara super bem, estava ganhando dinheiro pra caramba. Já novo, bem novo até. E estava super bem, ele se divertia com isso. A gastrite dele nunca incomodou ele, não. O cara virava à noite, qualquer fuso horário para ele era fuso horário. E tudo bem, gente, tá? Não vou julgar vocês, não. Cada um tem seu perfil. Assim como eu tenho uma outra amiga que eu consegui um estágio para ela, na época. 2 amigos que eu consegui estágio nessa empresa de importação. Um hoje é fazendeiro, tá? Ele foi morar em Londres uma época, viu que não era para ele, voltou para o Brasil, abriu uma videolocadora. Alguém sabe o que é uma videolocadora? Ele abriu uma videolocadora, não precisa nem dizer que foi uma grande furada. Só que o pai dele é fazendeiro, ele estava sendo isso era um preparo para ele assumir os negócios da família, então é outro tipo de preocupação que ele tinha na vida. Uma outra amiga que eu também conseguiu estágio, pessoa super interessante, rodou o mundo fazendo uma série de coisas, que as pessoas têm alma livre, sabe?
Ela abriu uma hamburgueria em Lyon, na França, e depois ela voltou para o Brasil, viu que não era capaz de morar no Brasil, foi para a Tailândia fazer curso de massagem. Hoje ela abriu um negócio de massagem em Londres. Tá, então, de novo, nem sempre é sobre as habilidades que vocês aprenderam aqui, mas é sobre a visão que vocês ganharam de mundo. Você vê que o mundo, para algumas pessoas, é bem pequeno. Tá? Isso é uma coisa muito interessante. É um diferencial que, mesmo que não seja imediatamente a carreira de vocês, eu acho que isso vai acompanhar vocês para a vida toda. Então, minhas impressões. Já falei que várias peças genéricas de sabedoria. Não, é que eu acho que eu queria que alguém me contasse essas coisas quando eu era estudante, viu? A gente vai batendo na cabeça. Eu fiz estágio intermediando em negociação, foi um negócio muito interessante, foi com a Sebrae. O Sebrae tem uns projetos muito interessantes de combinação de negócios internacionais. E aí eu atuei como mediador de pequenas empresas uma época e aprendi várias coisas interessantes. Até culturalmente, a primeira reunião, o pessoal que cuidava da gente falou assim: meninas, tudo que os italianos disserem para vocês, antes vem falar comigo. Aí você fica assim, né? Porque era ok para os italianos serem assediadores. E é um negócio bizarro. Tem 20 anos isso, tá, gente? Calma, o mundo mudou. E os caras querem a oportunidade de ir para o Rio para fazer negócio e também uma série de outras coisas. E tem outros interesses quando você vai para o Rio de Janeiro. Tem o imaginário internacional do brasileiro e do Rio de Janeiro tem uma série de fantasias aí. Enfim. Então, a gente vai aprendendo algumas coisas. E eu caí na Receita Federal. Como é que aconteceu isso? Quando eu decidi desistir disso tudo, o dono da empresa onde eu trabalhava, de importação, era um cara genial. Ele era o CEO, na época, da BHP Billiton, que é a dona de parte da Vale, aquela empresa que jogou um monte de óleo lá no mar e tal. Na época, na parte de mineração, abriu no Brasil. O cara derrubou 3 CEOs quando fez a fusão e ele ficou sozinho nela. Ou seja, um cara que era um cara admirável do ponto de vista corporativo. E eu tinha a oportunidade de ver como é que era o dia a dia dele quando eu estava na empresa, porque a esposa dele era minha diretora e ele era o dono da empresa. Então eu sabia como é que era a vida deles. E aí eu percebi que não era para mim, porque aquele cara era o símbolo do sucesso máximo. Sim, o cara tinha reunião com o presidente da República. O cara ele batia em Singapura num dia, no outro dia ele estava em Milão e para passar depois voltava correndo num jatinho para voltar porque ele queria passar o domingo com as crianças no shopping, sabe? Então era o símbolo do sucesso corporativo. E eu tive a oportunidade de ver um cara desse, só que não era a vida que eu queria, tá? De novo, você tem que saber qual é a vida que você quer. E aí entrou a questão do serviço público. Na academia eu conheci um cara, todo dia estava lá comigo, malhando. Desculpa, cara, mas você tá meio velho para morar com a sua mãe. O cara já devia ter seus 40, 50. Por que raios você tá aqui? Aí ele, não, porque o meu forma de trabalho é por carga de trabalho. Eu não preciso. Eu falei, tá, que trabalho é esse? Ele falou, eu sou auditor fiscal. Eu falei, E não foi. Acabou que ele me apresentou essa ideia. Depois eu descobri que era quem controlava no país o comércio exterior, a aduana era a Receita Federal. Tive esse contato depois no trabalho, né, óbvio. E eu falei, vou fazer prova para esse negócio aí. Depois quando eu desisti do meio corporativo, por essas razões que eu falei para vocês. E quando chegou nesse ponto, eu falei, vou fazer o concurso, porque é um assunto. Primeiro, eu aprendi, eu era bom em estudar, modéstia à parte, eu sempre fui bom, eu sempre não. Na faculdade eu era muito bom em estudar. Eu achei que era uma vantagem que eu tinha fazer esse concurso. E a outra coisa era que eu estaria na área fazendo uma coisa que me ajudaria. E eu tive a sorte gigante, foi uma sorte,
deles fazerem as provas eram setorizadas por nível de conhecimento, porque quem fazia comércio exterior tinha a prova de comércio exterior, quem fazia a parte de auditoria fazia a prova específica, quem fazia a parte de julgamento fazia a prova específica de direito. E aí, nesse contexto, no meu ano, eles mudaram e fizeram uma prova só. E eles acrescentaram, pasme, na prova de todo mundo, além do núcleo que já existia, direito internacional público, macroeconomia, comércio exterior. Eu juro que eu ri quando eu vi o edital. Assim, eu pus a mão para o céu. Assim. Ironicamente, gente, eu dei por garantido o comércio exterior e quase que eu bombei. Quase que eu bombei o comércio exterior, porque eu falei, não preciso estudar isso. Eu cheguei a dar uma olhada em macroeconomia por diversão. Eu olhei direito internacional público e as outras matérias, claro, do concurso foram 14 ou 21 matérias, agora eu não lembro quantas matérias eram. Então, mas foi uma sorte muito grande, porque enquanto todo mundo saiu correndo quando saiu edital para aprender matérias que eles nunca tinham visto na vida, eram matérias que eu já estavam como dizia um professor meu, estava no meu coração já, sabe? Então, eu tive uma vantagem muito grande e acabei conseguindo passar e ir para Campinas, conseguir um bom lugar e tal. Então, o que aconteceu? Na Receita, especificamente agora para vocês, tem muita oportunidade. Mais da metade da Receita é engenheiro, tá? Para vocês terem uma noção que é mais fácil para um engenheiro aprender direito do que para um advogado aprender matemática, aparentemente. Porque a nossa vida depende muito de matemática na Receita. Só que a Receita tem muitas áreas, inclusive tem uma área de relações internacionais na Receita. Há pouco tempo abriu uma oportunidade que eu fiquei bem tentado, mas com a situação familiar atual não rola, que era fazer um mestrado no Japão, pago pela Receita, mantendo seu salário. Tem bastante encontro internacional de cooperação. Para quem tem interesse, eu gosto dessa área política e etc. É muito interessante. Tem a área de comércio exterior, que é a área mais óbvia para todo mundo, tem uma área gigante. A minha formação no meu curso, como eu disse, era de especialista em comércio exterior, então eu trabalhei com isso, então para mim era muito claro que eu ia para o aeroporto. Só que eu liguei na hora de escolher para onde eu ia, eu liguei para uma galera amiga de comércio exterior, já que eu trabalhava no meio. Falei, gente, como é que tá Viracopos? É legal? Ele, cara, tá tendo uns problemas lá. Tava tendo uns problemas lá de corrupção aí ele falou, lá não tá... Ele, se você ficar na tua lá, vai também, mas tá correndo uma série de problemas, estão resolvendo, mas estão ocorrendo uma série de problemas. Falei, não quero isso. Vou ficar em Campinas, que tá pertinho de Viracopos, é a mesma cidade, e depois eu penso isso. De novo, achei errado, porque acabei me envolvendo com os assuntos internos, de tributos internos. Hoje, eu trabalho com julgamento de imposto de renda de pessoa jurídica. O julgamento é o seguinte, é quando um auditor vai na empresa, ele encontra algumas infrações da empresa e ele faz um lançamento, lança uma multa e cobra os tributos que ele acha que a empresa deve. A empresa, assim como vocês recebem uma multa de trânsito, vocês recorrem. Tá? Na Receita eu julgo esse recurso, atualmente, quando é de imposto de renda. E que raios o internacionalista serve para fazer isso? Isso é um negócio para contador, é um negócio para... Você tem que saber contabilidade, sim, gente. Contador é coisa para advogado. Vocês já viram falar no BEPS, da OCDE? Existe um projeto da OCDE, que, aliás, é uma das coisas que o Brasil agora entrou muito mal, né, na questão de transparência das políticas públicas, transparência das contas. Parte disso é essa questão também, tá? De prevenção à lavagem de dinheiro, prevenção à corrupção. Tem um projeto chamado BEPS, Base Erosion and Profit Shifting. O que é isso? É erosão da base de cálculo dos tributos e deslocamento dos lucros. Basicamente, sonegação. E parece um negócio de gente malvada, né? E de fato, tá, gente? O crime do colarinho branco é um negócio
que a gente não tem ideia da gravidade que é o crime do colarinho branco, porque a gente não vê sangue, né? O cara que faz não tem sangue na mão. Mas quando você vai lá e a empresa que seja tira 8 bilhões do governo, isso é mais do que o recurso para a saúde, é mais do que o recurso para a educação, e a gente não vê a gravidade nisso. Então, parte do serviço público, lembra que eu falei que eu levantei quando na Ambev falaram como é que era a história? Então, eu tenho um senso, eu vejo o serviço público como um senso de missão, e eu não sei o que motiva cada um, e eu sinto que eu posso usar essas né, o meu conhecimento e minhas habilidades para promover um pouco de justiça em algum ponto. E aí, o que eu faço hoje, dentro desse contexto da OCDE, do BEPS e tal? Não sei se vocês já viram agora, no Biden, vocês estão acompanhando sobre a tributação das techs. Quem segue Bolsa de Valores, quem segue a política americana, está por dentro disso, que teve uma discussão muito grande com relação à tributação das grandes empresas de tecnologia. E são empresas gigantes, são empresas que claramente são lucrativas. Como é que é esse papo de lucrar? Por que as empresas não pagam tributo nos Estados Unidos? Por conta de planejamento tributário. Uma parte boa dos lucros das empresas, tá? E aqui no Brasil também, parte boa dos lucros das empresas é puramente planejamento tributário, tá? Evitar pagar tributos. E aí, eu posso falar sem problemas, porque é público. Eu fiz até um trabalho sobre isso, acho que eu mandei para a Paty uma época, e publicou agora de novo, o pessoal pediu esse mês passado, sobre offshores. Tá? E aí você vê como é que você vai permeando, né? Estou trabalhando aqui com imposto de renda. E aí, não sei se vocês sabem, a Irlanda ela tem um problema muito grande com o resto da União Europeia, exatamente por isso. A Irlanda ela é domicílio tributário, por exemplo, da Microsoft, da Amazon. E vocês acham que tem uma estrutura muito grande lá da Amazon na Irlanda ou da Microsoft? E a controladora dela, por um acaso, fica na Holanda. Vocês têm ideia do porquê isso? Só para evitar tributos. Então, e aí vocês fazem núcleos, e aí você monta núcleos. Quer dizer, todas as grandes empresas, a Apple, todas elas montam normalmente 2 ou 3 núcleos. Ela monta nos Estados Unidos, porque é a base de verdade da empresa. Na Europa, eles montam umas estruturas societárias bem complexas, que normalmente passam por botando um micro-operacional na Irlanda, eles passam uma holding pela Holanda ou pela Alemanha. A Alemanha também tem privilégios tributários para algumas coisas específicas. Os Estados Unidos têm umas ilhas também de paraíso fiscal, que são as empresas chamadas LLC. Toda vez que vocês abrirem um mapa no celular de vocês vão perceber que vai estar um LLC no final. Tá? A maioria das empresas de software, vocês vão ver isso, que trabalham, que são pesadas em propriedade intelectual, tá? Em patentes. Essas empresas, essas regras de patente, elas passam por essas empresas, as LLC, para fazer esses esquemas de evasão tributária. Porque você joga como um ativo a propriedade intelectual e joga em outro país. E aí o país de onde produz é como se ele estivesse pagando para usar essa propriedade intelectual, e ele joga isso como despesa, uma despesa de si mesmo. E aí o que ele ganha aqui, ele está pagando muito lá para fora, ele inventa o custo que ele quer, o preço que ele quer, e aí ele ganha $1 bilhão, ele paga 800 milhões de custo disso. Não, vou chutando, porque é grande, mas que seja 500 milhões disso aí é de licença que ele está pagando, por usar a licença do software, pagando para ele mesmo na Irlanda, que é a dona daquilo lá. Então, ele paga, nos Estados Unidos, que o imposto de renda chega a 40%, ele deduz quase tudo. E aí ele fica com prejuízo nos Estados Unidos, mesmo sendo uma empresa do tamanho das que vocês conhecem. Então, gente, por que motiva isso tudo? Lucro. E aí, onde que entrou a cabeça do internacionalista? Isso, para mim, foi...
Eu consegui entender isso aí. Nem todo mundo tem a paciência e a vontade, o interesse de entender isso, todo esse processo, de correr atrás dessa papelada, tá? Porque você vai ter que lidar com documentos estrangeiros, você vai ter que lidar com conceitos. Você vai estar lidando com gente bem grande, com escritórios muito inteligentes. Para mim é um quebra-cabeça super legal. E você está lidando com coisa grande. É uma oportunidade que eu tenho. Eu trabalho com as maiores empresas do país e do mundo, e vendo esse tipo de coisa, como é que eles pensaram por trás, como é que eles montaram esqueletos de estrutura societária e como é que eles arrumaram um jeito de transformar um prejuízo em lucro ou um lucro em prejuízo, dependendo dos interesses. Então, um mundo, no primeiro momento, bem chato, né? Você pensa, pô, direito tributário, o advogado odeia direito tributário, contabilidade, sei que coisa mais morta que isso. Mas é com essas coisas que você faz a autópsia da empresa. É assim que você entende para onde está indo. Se alguém aqui investe ou tem a investir, é uma habilidade que vocês vão ter que ter. Vocês vão trabalhar com finanças ou vocês vão cuidar das próprias finanças pessoais. Hoje eu tenho R$0 em renda variável no Brasil. Meu dinheiro de investimento está todo nos Estados Unidos, em empresas americanas, algumas chinesas e de outros lugares. Por essas coisas que a gente vai aprendendo. E é uma coisa universal, você aprende a pensar como um todo. Como eu falei, vocês aprendem a não mais ficar preso na caixinha de vocês. Então, o BEPS, voltando ao assunto, é para evitar esse tipo de coisa, tá? Que as empresas elas fiquem se movendo artificialmente para fingir para o governo e não pagar imposto, que é uma fonte de renda, tá? Tem empresa no Brasil que o lucro dela é todo vindo de questões tributárias. Então, tem oportunidade para vocês? Tem um mundo para vocês. Vocês podem trabalhar numa empresa pública, com área específica, vocês podem trabalhar numa multinacional, vocês podem trabalhar no meio corporativo, vocês podem trabalhar para a Receita Federal, que tem muitas oportunidades, tanto na parte de aduana, quanto, que eu falei, até no imposto de renda de pessoa jurídica, que é um imposto interno. Eu trabalho também com questão de preço de transferência, é uma coisa que é um ajuste que fazem quando você tem uma empresa, por exemplo, de semicondutores, tá? Ou qualquer coisa, química que seja, ela tem uma fábrica no Brasil e ela tem uma filial na China, ela passa por Hong Kong, que é um paraíso fiscal, e manda para cá os documentos com preços impraticáveis, digamos assim, tá? Eles manipulam, às vezes, para poder gerar um prejuízo aqui, porque o imposto aqui é alto, jogar o lucro para um lugar com que o tributo é mais barato, e ter uma chamada de preço de transferência, que eu trabalho também com isso. Então, são assuntos muito interessantes. Não vou dizer que, né, é aquela emoção igual o cara que corre em aeroporto atrás dos outros e tal, mas é um tipo de desafio intelectual diferente. Então, para mim, por enquanto, tem funcionado bem, tem sido um estimulante, muitas vezes. No resto do serviço público, qual é o pontos positivos? Pontos positivos é que você precisa estudar, você briga com você mesmo quando você quer um serviço público, quando você quer uma função pública. Você estudando, você sendo honesto com você mesmo, porque você fingir que estuda é problema seu, é igual você fingir que faz dieta. Ou você sabe ou você não sabe, a prova é você e você. Tá? Quem está sentado do seu lado não é importante na hora da prova. A concorrência, se você não ganhar da prova, o concorrente não ganha de você. Então, e não importa se você é bonito, é feio, é simpático, se é antipático. Aliás, o serviço público é um lugar que tem muita gente de todo tipo. E você não tem que manter aquele perfil de LinkedIn, sabe? Aquela cara bonita, aquele perfil de super-herói. Então, você vê, às vezes, no serviço público, o pessoal fica com a cara, com um preconceito, porque você acaba caindo de cara com aquele cara mal encarado, né? E o pessoal com má vontade, porque em todo emprego tem uns 10, 20% do pessoal que é ruim, vocês vão ver isso na empresa. Tem uns 10, 20% que é o pessoal ótimo, excelente, é a estrela do time. Tem o pessoal que fica na meioca, na faculdade também é assim, né? E tem aquele pessoal lá de baixo. Infelizmente, o serviço público, às vezes, quem fica marcado, ou com qualquer serviço, é o pessoal lá de baixo.
mas a maioria, pelo menos na Receita, eu te garanto que é um pessoal bem competente e bem comprometido. Mas quando você vai ser atendido, você vai lembrar, claro, do cara que foi aquele cara mal-humorado e que não sabia o que estava fazendo e que não estava afim de fazer nada, enfim. E só que, como tem esse perfil muito igualitário de entrada, o que é muito bom para a maioria das pessoas, e não importa a sua cor, sua orientação sexual, nada disso, não tem problema nenhum. Você vai fazer a prova e você passou, você passou. Então, o negócio é que quando você entra no dia a dia, você vai lidar com essas pessoas e as pessoas não estão mais preocupadas em empregabilidade, com aquela carinha do LinkedIn, de você ser a própria marca. E aí fica meio parecendo assim, um hospício, né? Porque quando você junta muita gente com as suas próprias com as suas próprias características afloradas e sem você ter esse problema, tem gente muito interessante. Eu considero pessoas interessantes, tá? Tem gente que chama de louco, mas tem muita gente muito interessante quando você dá a oportunidade para essas pessoas de conversar com elas. E, de novo, a coisa funciona, viu? É um órgão específico, posso falar da Receita, que é onde eu vivo, é um órgão que funciona muito bem. As pessoas, elas sabem como fazer as coisas irem para frente, apesar dos pesares. Hoje a gente está desculpa qualquer coisa, a gente está numa conjuntura de governo que não é muito fã de fiscalização, tá? Não é muito... Então, a gente está num momento, e, aliás, é onde entra a desmotivação para vocês. Hoje a gente está num momento em que não estão passando concursos, a tendência é de enxugamento. Além da todo aquele discurso de que imposto é roubo, eu espero que vocês, a professora Paty e os outros professores, tenham uma ideia melhor do que é o contrato social e como é que você... Por que você precisa de um Estado, como é que você organiza, como é que você custeia ele, esse tipo de consciência. Precisa de gente igual vocês. Gente que tem essa consciência é tão importante, até no boteco, tá, gente? Não é só... hoje em dia, o mínimo de bom senso é valioso para permear o ambiente onde vocês estejam. Então, quando você lida com esse tipo de assunto, no serviço público, você está sujeito também a questões governamentais, porque o que eu falei, antes eu trabalhava lá se eu fosse trabalhar como trader ou conseguir outro emprego, os ganhos são infinitos, né? Você não tem limite de ganho. Você tem oportunidades incríveis no meio corporativo. Se você não é uma pessoa ligada a dinheiro, isso existe, tá? Tem gente que gosta de poder, é isso mesmo, poder e dinheiro são coisas diferentes. Você quer lidar com órgãos internacionais, quer fazer parte de grandes negociações, etc., é outra vibe também. Mas você tem essa possibilidade também, claro, no serviço público ou em qualquer outra coisa, política está na vida, mas se você tem aspirações maiores com relação a uma série de fatores, tudo bem, tá? Você escolhe dentro disso. Eu conheci um cara genial na minha pós, que trabalhou na Receita Federal. Depois ele foi para o Banco Mundial, não, foi para a FMI, tá? O cara que trabalhava na Receita foi para a FMI. Ele fez reforma tributária em 26 países. Gente, não é todo mundo que pode deitar a cabeça no caixão e falar que ele melhorou ou mudou de alguma forma a vida das pessoas dos países em 26 países, mudando a estrutura tributária deles. Eu acho fantástico, uma coisa assim que eu bateria a cabeça no caixão tranquilo de ter feito isso e ter estabelecido esse tipo de mudança. E o cara começou lá, tá? O cara ficando um cara técnico em tributação. Então, meio que as oportunidades dependem muito do quanto você vai em cima. Problema do serviço público. Primeiro, vocês devem ter visto negócio de greve e tal, essas coisas todas, que é onde eu entrar. Seu aumento depende disso. Tá? Ninguém lá, você não negocia com o patrão, seu patrão é o presidente da República, então não tem como você chegar e pedir aumento para o seu chefe. Assim como você não abre vaga sempre, e tem vezes que tem um governo que vai te dar mais apoio, tem um governo que vai te dar menos apoio, e você tem que saber que você é um funcionário do povo, você é um servidor público, você não está servindo para um governo, você é um órgão de Estado. E vocês terem essa consciência do que é governo e o que é Estado, que eu suponho que já tenham aprendido isso em teoria política ou em direito,
também é um negócio importante, é uma distinção importante de ter. Então, você vê, a minha cabeça de internacionalista, inclusive, ela me ajuda a manter a sanidade em alguns momentos, tá? E ter paciência dentro de algumas coisas. Então, atualmente o momento é bom para o concurso? Não, não é. Mas vão surgir oportunidades? Vão, tá? O Estado não pode simplesmente parar de existir. Então, vocês sabem disso, até por esse conhecimento que eu falei. Então, tem muito discurso maluco, tá, gente? Vocês vão ver muito discurso aí e confusão de conceitos, tá? A questão de Estado mínimo. Por exemplo, não importa o tamanho do Estado, o mínimo ele seja, ele precisa de uma fonte de custeio, ele precisa de ter um tesouro, ele precisa de ter uma fiscalização de arrecadação. Simples, né? Assim como ele precisa ter um exército, nenhum país existe sem um exército. Então, tem algumas carreiras que são inerentes a existir a coisa pública. Então, fiquem tranquilos, as coisas vão continuar existindo. Carreira de auditoria minha, ela está sendo substituída, está sendo, não é uma coisa que vai ser, ela está sendo substituída por inteligência artificial. O meu emprego, o meu trabalho está sendo. Já tenho projetos, tenho colegas trabalhando com trabalho de Big Data e inteligência artificial, fazendo o que eu faço. Os processos que eu faço hoje são um pouco mais complexos do que hoje a inteligência artificial é capaz de lidar. Mas quem lida, e tem muito processo assim, tem muito trabalho assim, com processos muito mais de volume, né? Trabalhos mais simples, mas com um grande volume, estão sendo substituídos cada vez mais por análise robótica. Tá? Então, é uma realidade, não vai ser só no corporativo ou para quem varre a rua, que vai ser substituído por um varredor, não. Tem um escritório de advocacia em São Paulo, no interior de São Paulo, que tinha 6.000 advogados, agora está com 300. Fazendo contencioso judicial só com robô. Então, não é para desesperar, não, é para motivar. Porque a realidade é essa, vocês ficando desesperados ou motivados, essa é a realidade de vocês, a geração de vocês já nasceu nessa realidade, já nasceu nisso. Eu sou um dinossauro. Eu fazia comércio exterior com fax, tá? Fazia fax. Eu era um cara super antenado em tecnologia, eu fazia uns catálogos em PDF, mas depois eu imprimia, porque ninguém trabalhava com isso. E a gente tem que se adaptar, tá? Vai ser isso. O que vocês fizerem, se não for possível interação humana, se não for uma coisa que necessita de interação humana ou de uma cabeça com essa visão, por isso que eu falei, a cabeça do especialista é uma cabeça que pode ser programada. Tudo que é programável vai ser substituível em curto prazo. Então, vai ser uma realidade. Então, é outra questão pela qual o serviço público vai minguar um pouco, porque o que é substituível vai ser substituído. Mas as oportunidades continuam. Tá? Você tem a Receita Federal, tem o Tribunal de Contas, tem os Ministérios das Relações Exteriores. Se vocês tiverem a oportunidade também, vocês podem ser consultor no Legislativo. Tá? Os parlamentares, eles têm uma equipe. Os caras não fazem lei, eles não entendem todos os assuntos que eles aprovam lei. Eles têm assessores parlamentares e, entre eles, tem especialistas em vários assuntos, inclusive internacionais. Para quem tem interesse nesse tipo de carreira. Então, eu vou abrir para a pergunta. Eu acho que eu fiz uma introdução até grande demais. E espero que tenha... Se eu não trouxe um pouco de esclarecimento para vocês, mas eu gostaria que, pelo menos, tenha inserido em cima de vocês as perguntas certas, tá? Porque eu acho que as perguntas certas na vida são mais importantes do que achar as respostas o tempo todo. Então, vou fechar aqui o meu microfone. Quem tiver à vontade aí, o nosso mestre Felipe aí vai ser o mediador. Obrigado, Felipe. Obrigado, Diego. Foi muito esclarecedor. Mais um caminho que a gente pode seguir, né, que a gente pode ver que é possível a gente trilhar também. Então, gente, quem puder mandar por chat, quem quiser abrir o microfone, erguer a mãozinha, fiquem à vontade, por favor. Pode falar, Lari.
Primeiramente, muito obrigada, Diego, foi muito esclarecedor, muito bom mesmo. Desculpa por eu não abrir a câmera, que a minha conexão está muito ruim hoje, mas eu gostaria de saber quais são as principais vantagens e quais são as maiores dificuldades de um internacionalista trabalhando no setor público. Muito obrigada. Diego, você prefere responder essa e daí pegar a próxima ou pega as duas e responde? Eu não entendi qual foi a pergunta, ela quebrou no final. E Ah, Lari, desculpa, não, eu posso mandá-la no chat, não tem problema. Tanto faz. Mas quais são as vantagens e as principais dificuldades de um internacionalista trabalhando no setor público? Quais você considera serem as maiores dificuldades e vantagens? Muito obrigada. As dificuldades, Larissa, né? Larissa, as dificuldades do serviço público, elas são inerentes a você mesmo, porque, como eu disse, é um concurso. Então, você lê os editais, e, como eu falei, eu tive uma sorte muito grande do edital da Receita, ter metade dele ser o nosso currículo, tá? E aí, você tem lá dentro a vantagem. Qual é a vantagem? Quando eu entrei, eu me adaptei rápido às coisas. Com essa coisa de não ter a cabeça focada num ponto só, mas ter essa visão. A gente é o pato, né? O cara que voa, nada e anda, mas não faz nenhum dos três perfeitamente. Então, isso é... Tem gente que se incomoda com isso, eu nunca me incomodei. Eu sempre gostei, na verdade, de não ficar preso num ponto só. Então, eu já trabalhei com bastante coisa lá. Eu fui gestor durante 4 ou 5 anos, tá? Chefe de setor lá. Por questões pessoais, eu saí e fui para uma área mais técnica, que é essa que eu trabalho hoje. Tive uns problemas de saúde na família, que a Paty acompanhou. E trabalhei com pessoa física, trabalhei com projeto, trabalhei com processos de feitura de legislação e uma série de fatores que abrem oportunidades. Então, a dificuldade é a dificuldade de você se encontrar, porque como é um concurso público, você tem que saber estudar. Basicamente é isso. 2 vezes. Primeiro, você vai ter que aprender a estudar para fazer o concurso. Você tem que ser metódica, tá? Você tem que ter compromisso. Ninguém vai te ajudar isso. E tem uma série de coaches aí. Desculpa, é uma grande bobagem. Eu tenho colegas que fazem coach. E nem sempre são as pessoas mais brilhantes que oferecem esse tipo de serviço. E então, você tem a dificuldade de entrar, que é o concurso. Você não tem como entrar por outra forma, por indicação do colega, igual tem na empresa. Não existe isso. Você entra por concurso. Então, a primeira dificuldade é essa. A segunda dificuldade é que depois que você entra, você tem os treinamentos, mas a sua vida é correr atrás. Tá? E tudo isso que você aprende estudando você. Então, a dificuldade é essa. A dificuldade o esforço antes e depois é seu. E a vantagem é que a gente eu acho, tá? É a minha impressão sobre relações internacionais, a gente consegue enxergar as coisas de forma mais lateralizada. E no órgão tipo a Receita, por exemplo, que tem gente de todas as formações, falei, metade é engenheira, num órgão que não trabalha com quase nada de engenharia, você consegue ter essa visão lateral. Eu me senti muito em casa com isso. E com essa... Eu achei que coube muito bem na nossa vida. E se você fosse trabalhar com mestre, então, eu acho que tem um zero de adaptação, exceto pela questão da burocracia pública, mas se você trabalhar especificamente nessa área também, do lado da empresa, você vai lidar com isso também. Então, ficou claro? Ou você esperava um tipo de resposta diferente? Não, era isso mesmo. Muito obrigada, Diego. Bianca, é ela a próxima? Acho que sim. Oi, gente, boa noite. Obrigada aí pela palestra, Diego. Foi maravilhosa, assim, abriu muito minha cabeça. E eu queria perguntar, na verdade, eu queria fazer um comentário antes,
que eu sempre escuto assim, né, que relações internacionais é um oceano de conhecimento com 1 centímetro de profundidade, né? E eu sempre fui Exato. muito fã disso também, de ter essa visão ampla sobre as coisas. E a minha pergunta, na verdade, é como que a gente pode começar se preparando já na graduação para um concurso público, né? Porque, querendo ou não, a gente tem matérias mais teóricas e às vezes nem sempre é o que vai cair num concurso, né? Então, como que a gente pode começar se preparando para isso, sendo um estudante agora de graduação? Eu tinha um pouco dessa durante um tempo também, uma agonia de trabalhar com coisas muito teóricas. Eu entendo essa preocupação. Eu tive essa agonia e quando você pega um trabalho que você consegue aplicar na prática, chega a ser um alívio às vezes. Mas essa abstração ela é útil, tá? Como eu falei, atualmente, quando você trabalha com... Hoje eu vejo a aplicação prática de todo esse esforço teórico, que manobra jurídica e uma série de coisas que os caras fazendo. Aliás, tem um outro emprego que eu acho fantástico para quem tiver essa habilidade de tirar uma certificação internacional em auditoria e em gerenciamento de riquezas. É um mercado gigante. É um mercado gigante que tem, não em serviço bancário, wealth management, ou então family offices, que eles chamam. E é uma coisa que, para quem tem essa visão e consegue entrar nesse mundo, é uma coisa super desafiadora. Mas, claro, grandes ganhos e a pressão é gigante, que você está lidando com fortunas. Mas é uma coisa muito interessante. Eu me perdi e... tá, como é que você se prepara? Tem cursinhos muito bons. Tá? Eu começaria pelo cursinho. Se você for capaz de pegar o cursinho e fazer nesse momento, o caminho que eu indico faz cursinho, o professor vai te explicar, você vai te mastigar, vai te dar todo o bizu. A situação depois de se aprofundar pelos livros, nas matérias, e a coisa mais importante, saber fazer prova. Então, os professores eles vão te direcionar nessa questão. Existem livros de simulados para concursos, você pega questões de concurso, você pega provas, você se prepara para isso. Então, eu indicaria você procurar o curso para concursos, é o que eu fiz na época. Existe Eu Vou Passar, o nome é Eu Vou Passar. Ele era bem barato perto dos outros. Era um pessoal muito bom, materiais muito bons, e o custo era bem baixo. Porque, por exemplo, o ponto dos concursos, que é um bem tradicional, cada módulo dele é bem caro. Era coisa de 500 a R$ 1.000, cada matéria. Considerando a Receita, que tem 20 matérias, fica pesado. Tá? Então, eu começaria... Eu estou por fora, tem uns anos que eu não lido com concurso, mas o Eu Vou Passar, o site era verdinho e tal, era uma coisa... Ele era muito bom na área fiscal, os professores eram muito bons, e é um bom ponto você já se familiarizar. Eu fiz aula com um cara que hoje é chamado de jurista, ele é professor de cursinho, chamado Eduardo Sabac, ele é professor de tributário. Ele falava um negócio muito engraçado, que era você tem que abrir o seu coração para a matéria. Porque quando você chega e você é cheio de preconceitos, né, com matérias assim mais tributário, uma matéria que os advogados acham chata. Tá? Só que depois que você abre o seu coração para ela passa a ser interessante. Porque você começa a participar do debate. O que você não gosta, na verdade, é ficar boiando. Tá? O incômodo, na verdade, é ficar boiando nas coisas. A matemática, quem fala que não gosta de matemática é porque nunca teve a oportunidade de enxergar a lógica daquilo. Então, quando você supera esse preconceito e se dá o trabalho de tentar gostar daquela coisa antes até de entender, abre bastante a coisa, facilita muito. Tá? Então, assim, seja Rio Branco, seja o que for, procura os cursinhos específicos, aí depois você começa, o edital vai ser sua bíblia, você começa a entender, os professores eles fazem esse trabalho também de estudar o edital, ver para onde vai, eles conhecem banca, você saber quem vai ser a sua banca é muito importante, porque a forma como eles perguntam é tão importante quanto o que estão perguntando, e aí você começa a se direcionar, a traçar estratégias, principalmente de resistência de prova, raciocínio, porque a Receita são 3 provas seguidas, cada uma de 4 horas. Então, e assuntos muito profundos, né? São assuntos muito técnicos. Então, eu lembro que eu estava fazendo isso, era uma final de campeonato
Paulista na época, estavam tendo um jogo, estavam transmitindo o jogo numa quadra do lado onde estava tendo prova, galera gritando, estava quente. Então pensa tudo aquilo que você passou no vestibular e bota só a pressão de que vai ser teu ganha-pão, entendeu? E aí não, então, mas é uma coisa que você consegue lidar, viu? Porque eu falei, depois que você está habituada com aquele mundo e com a prova e com aquilo tudo, você fez um monte de simulado, você fez um monte de coisa, você trabalha o seu mental. E aí vai, entendeu? Você não tem que se preocupar com quem está concorrendo com você. A matéria é que você já viu, basicamente é marcar X e escrever as coisas que você já sabe. O importante é você não ficar, você estar confortável o suficiente com o assunto para que esses detalhes, tipo ser extenuante, todo mundo está cansado, todo mundo está vendo aquele barulho, todo mundo está com calor, e isso não ser uma coisa que vai te alejar no processo, tá? Mas começa por aí, começa pelo cursinho, depois se aprofunda com material de livros e foca em aprender a fazer a prova, tá bom? Aí depois, quando você entrar, você vai aprender o trabalho em si, vai ter muita oportunidade. Marília? Obrigada, viu? Nada. Oi, Diego. Primeiro eu queria agradecer, porque eu acho que suas palavras foram muito importantes. Acho que o que você falou, né, de que você queria ter escutado isso quando você, bom, no início, né, da sua carreira, é real, né, porque eu até estava conversando com a professora Patrícia, né, que eu estou nessa loucura de procurar estágio e essa questão de encontrar a minha missão dentro do mercado de trabalho é uma coisa muito importante para mim. E o mundo corporativo sempre pareceu uma coisa assim, que as pessoas passam a perna umas nas outras. E é como você Tem disse, muito, tem muito. esse ambiente muito competitivo não é uma coisa que me agrada. E eu queria, mas Mas assim, tem empresas com você tem que entender, sempre no site das empresas, você tem que entender quem são as empresas, porque lá você sim, entende qual é exatamente isso que eu estou isso, fazendo, porque a gente, isso. assim, eu tenho o pé no chão de que eu tenho que entrar no mercado de trabalho de alguma forma. Mas Uhum. justamente essa é a questão, né? Eu estou procurando empresas que realmente se assemelham aos valores que eu tenho. E eu acho que eu nem tenho uma pergunta, eu só queria agradecer mesmo, porque a gente sabe Ah, que o que a gente vai começar a trabalhar não é exatamente aquilo que a gente vai fazer a vida inteira, mas a gente sempre tem que se encaminhar, né? A gente tem que ter sim. princípios e valores que a gente vai tentar manter onde quer que a gente esteja. Então, eu acho que foi muito importante isso que você falou, até porque eu acho que o trabalho é só uma das esferas da nossa vida, né? E a gente tem que Isso, ter em mente o isso que a fez muita gente diferença quer. nesse decisão, sim. Sim, então eu só queria agradecer mesmo. Foi Ah. muito bom ouvir essa sua E, ô trajetória. Marília, Foi se eu ótimo. puder te dar um palpite maior, a mais na sua vida, não espera pelo ideal não, tá? Fica no bom e vai fazendo, porque as coisas vão se abrindo conforme você vai enxergando, você vai dando o próximo passo. Se tentar enxergar lá na frente, é muito difícil. Dá o próximo passo, entendeu? E vai um de cada vez. Se aparecer uma oportunidade, pega essa oportunidade, tenta tirar o máximo dela, porque nessas coisas que eu fui aprendendo bastante. Conheci muita gente fantástica e me ajudou muita coisa nesse meio de caminho. A coisinha que eu aprendi no passo anterior foi a que me conseguiu me fazer enxergar a próxima oportunidade, entende? Sim, Então, não fica esperando pelo ideal, não. Se surgiu uma oportunidade e você acha que você consegue encarar, mesmo que você não tenha. Eu consegui estágio sem ser a pessoa mais apta, tá? Um deles, a pessoa falou que ela só eu tinha o pior inglês do grupo, era um debate em inglês, mas pela minha iniciativa ela usou a palavra cara de pau, mas ela falou que ela precisava, ela falou assim, olha, você vai entrar pela sua cara de pau, mas é o que a gente precisa nesse momento, é alguém com essa iniciativa. Então, assim, não era a característica técnica que eles estavam buscando, entendeu? E quando eu entrei no meu estágio que eu fiquei mais tempo e depois que eu fui efetivado nele, também foi por essas características, porque a minha chefe na época precisava de alguém para substituir em 2 semanas, 2 ou 3 semanas, que ela ia fazer uma viagem de um mês para fora. Ela precisava de alguém para assumir a área de importação. Então, eu precisava de alguém que se virasse. Tá? Então, você imagina o que eu tive que aprender numa empresa que eu era o departamento de importação. não. E aí,
e eu tinha um manualzinho da pessoa que foi depois eu montei um manual para as pessoas que viessem depois. Então, a oportunidade veio daí, e isso aí foi me moldando. Tá? Então, não espera o mundo ideal, não. Mesmo que você, às vezes, caia num lugar que seja não tão agradável à primeira vista, ele pode ser uma boa oportunidade até para você saber o que você não quer da vida. Muito obrigada, Diego. Bom, Então, é isso, gente. queria perguntar se mais alguém, rebate. se alguém tem mais alguma pergunta, senão a gente encerra. Acho que encerramos, então. Então, a gente encerra, assim, mais um evento mensal sobre as possibilidades de carreira de relações internacionais. E eu, sério, gostaria de agradecer mais uma vez ao Felipe, Diego. desculpa te Pois não? interromper. Se alguém tiver mais alguma dúvida depois, se bater alguma coisa, pode falar com a professora, ela repassa para mim e a gente conversa, tá, gente? Sem problemas. E se alguém tiver curiosidade, a Paty colocou lá questão das estruturas, se alguém tiver a paciência e o estômago para lidar com essa questão de estrutura offshore, talvez seja um talento que vocês tenham, e eu acho que ninguém vai oferecer para vocês não, tá? Porque essa área de auditoria, contabilidade e tal, e aliás, eles têm 4 empresas que mandam no mundo para fazer esse tipo de coisa, e é uma coisa... É um mercado muito interessante, tá? Muito promissor, e que as pessoas só descobrem ele depois de um segundo ou terceiro passo na carreira. Então, se vocês tiverem a paciência e o interesse de dar uma olhada como uma oportunidade de carreira internacional, eu olharia. Entender como é que funciona o mundo financeiro, o mundo corporativo, societário e jurídico de algumas coisas. Tá, gente? Desculpa, Felipe, manda ver. Perfeito, Diego, muito obrigado. Não, é justamente isso mesmo, só te agradecer mais uma vez por compartilhar suas experiências e pelas palavras, e agradecer a todo mundo que esteve presente aqui também. E assim a gente encerra, gente, mais uma live do Série. Muito obrigado a todos e boa noite.